Fala, e aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Bem-vindos aí a mais uma live, na verdade a reedição da live que a gente ia fazer com o André Magnelli do Ateliê de Humanidades, mas que aí por problemas de conexão, problemas de internet, a gente acabou não fazendo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vou aqui chamar o Magnelli, ou Magnelli, vou até perguntar isso para ele, qual é a melhor pronúncia aí. A gente vai falar sobre a questão do preço do saber, preço ou valor do saber, e sobre a iniciativa do Ateliê de Humanidades do André Magnelli. Espero que todos estejam me vendo, me ouvindo, esteja tudo correndo bem. Deixa eu chamar aqui o Magnelli. Magnelli já deve estar por aí. Fala, Kim, tudo bem, Kim? Me escuta bem? Escuto bem. Glória a Deus, glória a Deus. Espero que a internet hoje funcione direitinho. Hoje? Espero que sim. Tá tendo algum chiado. Esse chiado é meu ou seu? Você consegue observar um chiado ou não? Não. Vou parar de falar. Melhorou. 100%. Melhorou. 100%. A gente vai fazer o debate que a gente não fez na semana passada por conta de problemas de conexão, falando sobre a questão, basicamente sobre preço e valor do saber, do conhecimento, e como é empreender conhecimento, como é empreender, não necessariamente cultura, mas é uma questão de saber e de conhecimento. E eu queria começar falando com o Magnelli. Antes de tudo e mais nada, eu estou pressupondo que todo mundo te conhece, né, Magnelli? Magnelli, lembra aí pro pessoal quem é você, enfim, se apresenta aí para quem não te conhece. Eu sou o Magnelli, também conhecido, mais conhecido como ex-professor seu, ex-professor do Kim. Mas fui professor, né, da Faculdade de São Bento, onde conheci vocês. Eu sou sociólogo de formação, mas sempre andei muito na filosofia, né? Então eu tenho aí uma interface o tempo todo entre a filosofia, a sociologia e a antropologia, estou sempre trafegando por aí. Eu fui do antigo UPERJ, que é um instituto antigo, e agora eu estou como fundador, realizador do Ateliê de Humanidades. Bom, bem-vindo todos. Vamos começar, bem-vindo a todos, na verdade. Bom, vamos começar por um tema assim que a gente estava até conversando antes da live, né, Magnelli, sobre... Aliás, é Magnelli ou Magnelli? Magnelli. Ou Magnelli? Magnelli, pode ser os dois. Magnelli é a forma italiana de falar. Eu sempre falei Magnelli. Mas enfim, então, Magnelli, seguinte, queria começar com uma pauta quente que chama a atenção para o que o Ateliê de Humanidades, em alguma medida, pode ajudar a gente a pensar, que é a questão da formação acadêmica do indivíduo, ou a formação continuada desse indivíduo, ou uma formação que complementa essa formação padrão institucionalizada de um indivíduo. E por que eu digo começar com uma pauta quente? Eu quero já começar com a questão das fraudes curriculares, a questão de CAPES, a questão de você ter um sistema fordista ou taylorista de produção de conhecimento. Então, começar falando dessa questão do futuro atual ex-ministro, quem sabe, Decotelli, que já foi, né, já saiu exonerado aí, por conta de fraudes em currículo. E aí quero trazer 2 pontos. Primeiro ponto, para você já pensar junto comigo, junto com a gente, que não é a primeira fraude em currículo. Ponto. Não estou nem falando de governo Bolsonaro, governo Dilma, governo PT, nem a última vai ser. Ponto. Né? Desde um currículo profissional comum, qualquer que seja, a um currículo acadêmico, que é o nosso foco de atenção aqui. Mas, focando no governo Bolsonaro, já é a 4ª ou 5ª fraude no sentido de ministros e secretários, etc. Tem o caso da Damares, tem o caso do ministro Salles, tem o caso do Weintraub, tem o caso aqui no Rio de Janeiro do Witzel, que tinha um mestrado em Harvard, sei lá o que, alguma coisa assim que ele tentou emplacar, e etc. Então tem essa questão. Mas parece que pegou mais pesado para o Decotelli. Algumas argumentações já estão, talvez antecipadamente ou não, dizendo que há uma questão étnico-racial aí, né, dessa perseguição, ou dessa exposição, ou desse não segurar esse ministro, tem uma questão racial envolvida aí. Então eu queria trazer já para a gente pensar essas 2 questões aqui. Primeiro, aí é uma doxa mesmo, a sua opinião, né? A questão dessa situação étnico-racial, se ela existe na sua leitura preliminar do ocorrido, a gente não tem dados suficientes para talvez julgar tanto assim, mas se ela existe, e o que simboliza para um cargo político e por questões econômicas e também políticas, como já disse, a questão dessas titulações, né? Porque a gente sabe que titulação às vezes até aumenta salário,
né? Então é legal você ir tendo, e o sistema te força a ter as titulações para que você faça lá uns adendos ao seu salário e tudo mais. Então como é que você vê essa questão? Primeiro, segurar ou não o Decotelli, e essas fraudes recorrentes aí do atual governo Bolsonaro, para a gente fechar um contexto, lembrando que não é a primeira nem a última vez, e o governo Bolsonaro não é o único, né? Tá. Primeira coisa, eu não considero, a princípio, que haja uma questão racial aí. É óbvio que vão ter pessoas, né, e isso na vida cotidiana podemos perceber, que vão ser mais duras com ele, porque envolve uma questão racial, né, mas a princípio não. E eu acho que essa prática de fraudar currículos, ela é uma prática que a gente pode dizer assim, é muito geral, é muito comum, não é só no meio universitário que acontecem fraudes, isso é comum, né? Também é comum, por exemplo, você quando faz uma entrevista de emprego, né, tem muita gente que faz também alegações ilegais e antiéticas para conseguir vantagens, para conseguir convencer uma banca e tudo mais e tal. Eu acho que melhor do que você ficar querendo atuar diretamente no ponto de essa pessoa é imoral ou é ilegal, é pensar o sistema. O sistema universitário, tal como ele está montado, você me escuta bem? Perfeitamente. Escuta. Vejo e ouço perfeitamente. O sistema universitário, tal como ele está montado, ele acaba incentivando, tá? Por causa do que você falou, do Fordismo implementado, do produtivismo implementado, dessa ideia de que você vale o quanto que você produz, desse carreirismo vinculado ao diploma. Todo o sistema está montado incentivando os meios, incentivando digamos, uma perversão das coisas, tá? Então, eu acho que o principal é aproveitar a oportunidade para pensar que o sistema que nós estamos trabalhando é o sistema em que a pessoa vai valer muito mais pela quantidade de coisas que ela tem no currículo, itens que tem no currículo, e pela quantidade de diplomas que ela tem. E muitas vezes perdendo de vista a qualidade que a pessoa tem. A pessoa não vale, muitas vezes pelo sistema, pela qualidade do que ela produz intelectualmente, pela qualidade da pesquisa, mas sim pela quantidade de itens. Check, 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 check. Ou se ela fez um doutorado em Harvard ou em algum lugar. Eu acho que esse que é o ponto principal, porque isso expõe o sintoma. O sintoma de que no sistema, hoje, não somente se incentiva muito esse tipo de prática, como também, esse que é o ponto principal, faz com que aquelas pessoas que sabem se aproveitar do sistema, os mais, digamos, imorais, os mais se adaptam mais facilmente ao sistema, eles comecem a ganhar posições. Tá? Esse que é o ponto principal, assim. É um sistema que é montado de uma forma em que, se você for um pesquisador sério, comprometido e tudo mais e tal, você tem um grande risco de perder. Perder o jogo. Entendeu? É claro que quem ganha não é quem frauda o diploma. Mas, digamos, existem diversas outras formas de jogar mal o jogo. Tá? E o sistema incentiva quem joga mal, por incrível que pareça. Pensando na questão do sistema, eu sinceramente vou admitir aqui a minha total ignorância nesse sentido, mas tudo é uma questão de escola e herança, geralmente aqui no Brasil, herança eurocêntrica. Você sabe dizer pra gente aqui, pra mim, pra gente, qual é a herança ou qual é a influência ou a inspiração em sentido de sistema educacional e de titulação que a gente tem aqui no Brasil? É mais uma importação desse tipo, europeia ou americana, que a gente trouxe para cá e não adaptou aos moldes? É assim no mundo inteiro? Esse sistema nosso veio de onde e ele atende às nossas especificidades, sim ou não? Como é que funciona isso? Eu acho que tem 2 pontos aí que a gente pode ressaltar. Primeiro, o nosso sistema, tradicionalmente, o Kim comentou aqui embaixo, é um sistema extremamente elitista, extremamente separado da sociedade, né? Claro que existem exceções, a gente quando faz argumentos gerais é ruim porque acaba servindo de arma para as pessoas falarem que a universidade não funciona, que a universidade deve ser desmontada e tudo mais e tal. Meu argumento em nenhum momento vai nesse sentido, tem que se reforçar na universidade pública, mas é um sistema que tem características aristocráticas, elitistas, né? E aí é uma herança, tá, de uma sociedade também aristocrática, é uma sociedade que tem uma influência de corte portuguesa
e que também tem uma influência muito grande do sistema francês, do sistema europeu e tudo mais, o que não seria um problema se fizesse bem praticado. A segunda coisa que faz que o sistema funcione mal, você me escuta bem, né? É que agora aí já é um problema mundial, já é um sistema, problema do mundial, que é o seguinte: você tem um sistema de avaliação mundial em termos de produtividade, em que esse produtivismo piora, às vezes, o sistema. Porque você não premia, tá, a qualidade, mas sim a quantidade. Então, uma parte da disfunção não é a herança europeia, esse que é o ponto, ou a herança aristocrática. O problema é que começa a surgir um sistema endógeno. E existem grupos que trabalham em benefícios próprios, que querem se reproduzir dentro da universidade, e esses sistemas de avaliação eles levam a processos endógenos de autorreprodução. Autorreprodução de uma universidade cada vez mais alheia à sociedade e alheia também aos estudantes, de graduação e pós-graduação. Quem tem experiência da universidade sabe disso. O quanto que é sofrida a relação, né, de orientação e a relação em geral, ainda que haja diferenças significativas e variações significativas dependendo do departamento, da universidade e tudo mais. Eu tenho como experiência, assim, com relação à orientação e professores e tudo mais, elas acabam às vezes sendo mais proveitosas ou agradáveis no sentido subjetivo, quando há uma relação de subjetividade com o seu orientador. É uma relação que não está baseada na questão da institucionalidade, porque se fosse se pautar pela institucionalidade, ela estaria quase que fadada a esse engessamento, a esse distanciamento. Quando você falou, eu acho que talvez o senso comum, quem está nos ouvindo, pensou logo, talvez tenha lembrado, e eu lembrei logo disso, dessa coisa de no início, né, do século XX, do século XIX, aquela coisa do doutor, lá no norte, no nordeste, né? O doutor é aquele que passou pela escola, passou pela, né, tipo, ele já era alguém. Quando quem citou o elitista, eu lembrei na hora nesse tipo de percepção, desse tipo de aspecto. Eu queria focar agora, pontuar uma questão que é o seguinte: a sua iniciativa com relação ao Ateliê de Humanidades como uma espécie de ponte, ou mediação, ou opção a esse tipo de sistema. Porque eu acredito que, e aí acho que para você responder é bom situar o que seria um pouco do Ateliê de Humanidades, o que é essa iniciativa, e como ela dialoga, como ela conversa com esse tipo de engessamento e com esse tipo de fordismo que no trabalho acadêmico, como a gente falou, que visa um quantitativo em vez de um qualitativo. Talvez uma discussão lá, sei lá, da aristocracia platônica, do rei filósofo e a crítica lá de Sócrates à democracia, né? Democracia é um sistema em que todos votam, então um sistema na maioria pode ser uma maioria de idiotas ou uma maioria de não ilustrados, seja lá o que for, e uma quantidade não significa qualidade. Vocês estão matando o único cara que presta, que é o Sócrates, no caso, né, na visão platônica lá. Tipo, pô, tô fazendo besteira aí. Mas enfim, logo ele. Como é que... Pô, logo ele, cara, é o único, cara. O cara tá aí tentando uma parada, vocês estão zoando com o cara. Mas como é que a iniciativa do Ateliê e outras análogas, mas no caso do Ateliê, dialoga e responde? Eu acho que também um anseio seu, pessoal, de você estar na vivência, na sua formação pessoal e no chão de sala de aula, dando aula de graduação e tal. Eu acredito que tenha sido um incômodo pessoal primeiro que motivou esse afã, esse desejo de fazer esse empreendimento. Então, o que é o Ateliê de Humanidades e como ele dialoga com esse engessamento da questão acadêmica? Por favor. Eu acho que primeiro ponto existe uma satisfação muito grande, né? Eu acho que várias pessoas que estarão assistindo a gente aqui no canal vão compartilhar disso, uma sensação de um disfuncionamento do sistema universitário como um todo, no Brasil e no mundo. Nas universidades públicas, havia muito dinheiro que fazia com que não se percebesse as disfunções, mas tinha uma universidade, e tem uma universidade muito voltada para si mesma ainda e muito burocratizada, muito engessada. As universidades privadas, boa parte do sistema de universidades privadas, salvo poucas exceções, é precarizado, é de uma situação de precarização muito grande, tá? E que não dá condições também institucionais, tanto para estudantes quanto para professores, de realizar um bom trabalho, né? Então, como é que a ideia do Ateliê de Humanidades ela vem na expectativa de construir um espaço institucional que esteja por fora do sistema de ensino formal, tá? Que desse ambiência de livre estudo, livre pesquisa. Porque a demanda é assim, por que não criar outros ambientes para se fazer atividade livre, estudo e pesquisa? Já que as instituições não estão permitindo isso.
né? E não se deixam oxigenar também. É difícil reformar de dentro. Então a gente foi pelas margens. O ateliê é muito uma instituição de margens e conexões entre coisas que estão fragmentadas, né? E ele surgiu assim, né? Agora o ponto é, por que ateliê? E isso é uma coisa importante. Porque contra um sistema em que se tende a um produtivismo e taylorismo, é necessário retomar a dimensão das humanidades, das ciências humanas e da filosofia, que é sobretudo de artesanato intelectual. Então a ideia de ateliê vem de recuperar o artesanato intelectual e o caráter qualitativo desse artesanato, tá? E isso não é passadismo, isso não é retornar às guildas medievais, que são a origem das universidades. Isso é um ponto fundamental para toda a visão do ateliê. Isso é uma possibilidade existente numa indústria 4.0. As tecnologias de informação e comunicação permitem um ambiente de ateliê completamente diferente de querer voltar a uma situação mestre-discípulo, aristocrática, medieval, não é isso. É o que muito se fala nessa questão dessa economia 4.0, dos 2 ou 3 Cs, eu só lembro de 2, na verdade, da cooperação e da colaboração, né? E tem a criatividade também, né? Tem a questão da criatividade, colaboração e cooperação. Mas acho que o ateliê trabalha muito nessa lógica da cooperação, da colaboração. E o artesanato, me parece, aí você me corrija se eu estiver errado, essa questão do bem fazer, do trabalho de excelência, daquela coisa do relojoeiro, daquela coisa da precisão teórica, sem ao mesmo tempo não se encastelar novamente na academia, não se distanciar novamente. É por aí algo nesse sentido? Perfeito, perfeito. Porque assim, o que está associado à ideia de artesanato? De reapropriar-se do tempo próprio, da atividade intelectual, do pensamento, da pesquisa e tudo mais. Quando você fala de produtivismo, está pensando numa atividade intelectual de pesquisa que tem a ditadura do relógio lá batendo. Você tem que produzir cada vez mais. Quem sabe da vida universitária sabe disso, né? Tem que publicar artigos, participar do congresso do Natal, e não há o tempo de reflexão. É aquilo que a gente chama de uma alienação do tempo próprio. Do tempo próprio para pensar, para refletir, para compreender e tudo mais, né? Então, a ideia de artesanato intelectual, ela recupera essa dimensão que é a ética do trabalho bem feito. O que é um artesão? Você falou muito bem. É de pensar as minúcias, de fazer a costura, de alinhavar, de trabalhar ali, deixar um pouquinho, depois voltar. É o trabalho do cuidado, né? A gente não está numa linha de série. Quando você exige uma linha de série produtiva para o trabalho intelectual, o que você está fomentando é plágio e autoplágio. O nosso ex-quase ministro da Educação... Ele é quase um paradoxo temporal, né? Ele foi sem ter sido. Bem da nossa... O mundo está tão doido que acontece essas coisas hoje em dia, né? É o paradoxo, foi sem ter sido. Ele fez o quê? Copia e cola. Esse copia e cola dele foi pego, né? Mas se você for fazer uma limpa, uma boa parte da atividade intelectual, existe copia e cola, não trabalho alheio somente. Existe copia e cola de pessoas que copiam e colam os próprios trabalhos, se autoplagiam, né? Isso acontece muito, né? E quem se recusa a fazer isso não joga o jogo e perde. Por exemplo, a minha decisão de não entrar nesse jogo é uma decisão ética, que tem consequências. Ou seja, você tem consequências. Você não busquei padrinho, há consequências. Não entrei no jogo de vale tudo, publicar vale tudo. Tive minhas consequências. O nosso ex-quase ministro da Educação jogou um jogo que chegou lá no pico de uma carreira, provavelmente com uma produção intelectual de péssima qualidade. Tudo indica isso. Queria trazer 2 aspectos aí, então, já jogando com o que você acabou de dizer, que foi uma fala muito rica, e eu agradeço já por isso, por possibilitar essas 2 questões aqui. Primeiro, uma questão que o Kim colocou aqui, qual é o papel da academia no embate ao olavismo cultural, essas teorias conspiratórias, essa depreciação da academia, a essa pseudo pós-verdade, porque tem uma boa pós-verdade conceitual, né, que é um dado. E qual é o papel da academia frente a esse tipo de movimento, como o olavismo? E, segunda questão, não é só, no meu entendimento, a academia que fomenta no seu sistema institucionalizado, nas suas engrenagens e estruturas, o combustível da produtividade on the time, né? Não é só a academia. Eu vejo também que isso acontece, por exemplo, na questão do coronavírus, da pandemia, e como a mídia ou a opinião pública solicita e quase assedia a ciência para dar respostas rápidas. E a gente teve a OMS errando, etc.
por conta dessa hiperinformação, dessa hiperconectividade, desse hiperestímulo, dessas urgências que demandam desse nosso artesão que estava aqui atrás, que a gente estava falando, né, do relojoeiro. Como é que ele vai parar, rever, pensar, repensar? E a coisa tá num negócio que quando você vê, já foi. Uhum. E aí o cara tá pensando no pós e já chegou do pós do pós. Como é que funcionam essas duas coisas? O papel da academia ou do ateliê, nesse sentido, de responder a um olavismo, esse tipo de provocação do conspiracionismo, que é tudo ressentido e recalcado da academia, né? A maioria são todos frustrados no sentido lacaniano, freudiano da academia, né? Eles querem bater de volta porque eles são frustrados. O Weintraub é um exemplo muito disso, né? Quando ele tira a camisa para justificar as notas ruins dele, isso para mim é o cara sofrido, ressentido. Olha, ela me fez mal, a academia me fez mal, fez cicatriz em mim, mas enfim. E a questão de... Pois é. Exatamente. E a questão desse tempo que parece que não dá pra gente respeitar, o tempo do ateliê, o tempo do artesão numa sociedade hiper acelerada de hiperinformações e acontecimentos assim que tinha um slogan lá da Band News, em 20 minutos tudo pode mudar. Aí em 3 anos foi em 10 minutos, em 5 minutos, agora em 1 segundo tudo pode mudar. Se você for ver hoje na Band News, a rádio, ela acabou. É tipo, o tempo da mudança das notícias já não é o tempo do bordão. Mas enfim, essas duas questões, do olavismo e dessas teorias conspiratórias, desse tipo de movimento, e a questão desse trabalho artesanal do intelectual, às vezes não dá conta dos anseios, tanto midiáticos quanto do senso comum. Uhum. Eu acho que, para responder a primeira pergunta do olavismo, eu vou defender, tanto para defender o do olavismo quanto a questão do tempo intelectual, eu vou defender uma posição que parece paradoxal, né? Porque, ao mesmo tempo, é defender mais utilidade para a universidade, mas também dizer que a universidade e a vida intelectual depende da valorização daquilo que é tido como inútil para as pessoas, tá? Que é o tempo da arte, o tempo da cultura e tudo mais. Responder a primeira parte, que é de responder ao olavismo. De fato, existe muito de ressentimento no movimento olavista e do bolsonarismo em geral. Acho que também tem que se fazer análise, e há muita sociologia a ser feita disso, diferenciar a característica do olavismo, a característica do bolsonarismo. Tem diferenças aí importantes, né? O bolsonarismo está mais associado a uma incultura que se auto-vangloria, o olavismo está mais associado ao medievalismo, a retomar uma concepção judaico-cristã. Tem coisas diferentes aí na história. Tem um complexo de Dunning-Kruger, né? Assim, o ignorante que não sabe da ignorância bate no peito felizão, né? O Bolsonaro é bem isso, né? O Olavo de Carvalho já pega outro público, pega o público de pessoas que querem se dizer cultas. Então, as pessoas que vão ler latim, vão ler grego, vão ler Platão e Aristóteles. São duas coisas diferentes que se conciliaram porque têm afinidades, né? Claras, afinidades claras, sobretudo o autoritarismo, né? Mas o ponto é, em vez de simplesmente bater no olavismo, dizendo o bando de ressentido, tudo mais e tal, e do bolsonarismo, é entender o que fez com que isso fosse tomado como uma verdade. Aproveitar isso como uma oportunidade para fazer a autocrítica da universidade e a renovação da universidade, né? Infelizmente, para quem conhece a universidade dentro, sabe que existem meias verdades nessa crítica e devem ser enfrentadas com coragem para que se reforme a universidade. Esse que é o ponto, tá? Porque existem várias meias verdades. Existe uma feudalização, uma burocratização, uma baixa de qualidade significativa do que a universidade entrega para a sociedade. Então acontecem coisas que tem que se reformar, né? A universidade se tornou muito endógena, perdeu canais de comunicação com a sociedade, perdeu canais de comunicação com o público, deixa, de certa forma, os estudantes, sobretudo graduação, meio que largados num sistema que massacra as pessoas. Então tem que se perceber muito bem qual o sintoma, digamos, do bolsonarismo. Eu acho que o ponto é esse. É um sintoma e deve ser entendido para que se consiga fazer a autocrítica das universidades. A oportunidade é essa. Quando tinha muito dinheiro, quando estava numa política de expansão da universidade, as pessoas se cegavam. Não, tá tudo bem. Como diz o Paulo Henrique Martins, estava conversando mais cedo com ele, é uma lógica de Titanic. Todo mundo, a universidade está indo num caminho, as associações científicas, tudo, lógica de Titanic. Finge que não tem nada e está o iceberg lá na frente. E você continua acelerando para bater no iceberg. Tem que reformar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é como é que a universidade tem que se
também recuperar sua ideia do que é a universidade, porque, de fato, a gente tem um sistema universitário, mas perdeu um pouco a ideia do que é uma universidade. O funcionamento se tornou muito rotineiro, muito burocrático, muito habitual, se perdeu o que é a universidade. Para recuperar isso, tem algo a se dizer que associa ao movimento da Slow Science, né, que é em vez de Fast Science, né, que é a associação de fast food, da Fast Science, é Slow Science. A universidade tem que recuperar o tempo próprio, tem que dizer também não a esse tipo de assédio e responder logo. Né? Quem entra no jogo de responder logo pode até ter mais benefícios do mercado, do Estado e tudo mais. Mas dizer não, calma, e há um tempo da pesquisa e do pensamento, isso é importante. Tá? Existe um manifesto da Slow Science que a gente publicou no site do Ateliê de Humanidades. E tem uma filósofa chamada Isabelle Stangers, que também publicou um texto, a gente publicou no site, um capítulo falando sobre Slow Science. Isso é fundamental, ela chama de ralentissement de la pensée, ou seja, tornar o pensamento mais lento, fazer com que o pensamento tenha um tempo cadenciado. Eu gosto mais da ideia de tempo cadenciado da ciência do que tempo lento. Porque não quer dizer que ciência precisa ser tartaruga. É a ideia do cadenciamento. Às vezes vai mais rápido, às vezes vai mais lento. Às vezes consegue avançar mais, às vezes consegue avançar menos. Às vezes dar 2 passos para trás serve para dar um impulso para frente. Né? É essa ideia da temporalidade que é central hoje em dia e que está meio que perdida. Então, para concluir, com a ideia do manifesto dos Slow Science, eles falam: a ciência tem que ter tempo para pensar, tempo para refletir, tempo para ter o seu tempo próprio. Ela não pode aceitar o assédio das mídias, assédio dos governos e tudo mais. Tem que dizer, não, não é assim. Porque a gente não pode ficar na temporalidade da rede social e nem da virulência. Né? Quando você julga o valor de um artigo pela virulência do artigo, quanto mais foi lido, isso é um erro. Nietzsche era um sucesso viral no século XIX? Não era. Spinoza, um sucesso viral? Não era. Pô, coitado do Spinoza, tadinho. Spinoza, talvez o Hegel seja um sucesso no seu tempo, mas pouquíssimas pessoas que produziram coisas relevantes foram aqueles mais lidos no seu tempo. Só que você hoje em dia premia como se fosse lógica de rede social. Quem vale mais? Mas aí eu quero eu quero te colocar uma questão. Você colocou uma questão, 2 termos muito importantes. A virulência, não no sentido de ferocidade, de voracidade, mas de viralizar. E um termo muito importante que é o papel da mídia. A gente estava falando isso na nossa live anterior, antes de a gente ter que interromper, que eu estava perguntando para você, acho que uma das últimas coisas que eu coloquei foi a questão do jornalismo de opinião, da questão da Fox News, CNN e tal. Então você tem quadros, por exemplo, na rede brasileira agora, que é o Grande Debate, que agora, infelizmente ou felizmente, a Globo News pegou também para fazer um debate, só que com parlamentares e tudo mais, esse formato do Grande Debate. O Jornal da Cultura tem isso. O que eu gosto muito, aliás, da rede aberta, o Jornal da Cultura é um dos que eu mais gosto, que tem lá o jornalista, apresentador, e tenta-se ter 2 polos ali para comentar a notícia. Mas como é que fica, então, por exemplo, esse slow time, esse timing da ciência humana, no caso, dentro dessa lógica de uma demanda do senso comum intermediada pela mídia, de ter que colocar um comentador, de ter que colocar um especialista para falar. Porque eu e você podemos nos recusarmos e não falar na bancada, ou não fazer uma videochamadazinha no Skype lá para a Globo News, sei lá o quê, para comentar uma questão política, ética, etc. Mas vai ter alguém que vai. Né? Vai ter alguém que vai ter um sujeito que vai lá e vai se sujeitar a isso. Como lidar com isso? Porque eventualmente esse sujeito que vai ocupar esse espaço são os Caios Coppolas da vida, são esses Olavinhos Olavetes, ou umas pessoas mais virulentas no sentido mesmo de agressividade, que dá ibope. Como é que a gente faz, cara? O que a gente faz? Tá me ouvindo? Não é fácil. Não é fácil. Vocês escutam bem, né? Tá escutando bem? Sim, tô te ouvindo bem, tá. Tudo bem. Tá, belezinha. Não é fácil porque, por isso que eu falei assim, a gente tem 2 demandas que parecem ser opostas. Tá? Uma primeira demanda é essa que eu falei. De certa forma, defender uma autonomia. Não responder imediatamente. Mas a outra demanda é igualmente necessária, que é aquela dos intelectuais participarem mais da vida pública. Né? De existir uma participação dos intelectuais na vida pública, senão fica um vácuo também, que acaba sendo ocupado por outros profissionais.
economistas, Às vezes até profissionais, né? É assim, quando você olha o cenário contemporâneo, assim, quem está compreendendo, quem tá contribuindo para compreender o que está acontecendo? Há pouquíssimos filósofos, há pouquíssimos sociólogos, há pouquíssimas pessoas da área de humanas. Né? Então, também no ateliê, quando a gente montou, a gente trabalhou com o Jornal do Brasil e depois tem o Fios do Tempo, a gente procura exatamente isso, ajudar, auxiliar para compreender, tá, o que está se passando. Porque o que acontece é que, mais uma vez, como as universidades se tornaram muito endógenas, a maioria dos professores, os meus colegas, estão mais preocupados em encontrar uma revista qualificada para mandar o artigo que ninguém vai ler, do que efetivamente pensar, intervir, trabalhar dentro do que se chama de esfera pública, debate público. Né? E com qualidade, porque é fácil também virar alguém que fala um monte de besteira, que nem alguns intelectuais que tem aí, que viram famosos, tá? Somente adjetivando e tudo mais. Trabalhar substancialmente contribuindo. Para você ter ideia como é que a coisa é, eu não tenho um dado específico, mas a partir de uma pessoa que pesquisa isso, a média de impacto de um artigo científico de leitura, sabe quanto é que é? Em geral, 5 leitores cada artigo científico. Para que uma máquina, isso eu não tenho a prova disso, porque eu ouvi falar a partir de alguém que trabalhou isso. Né? Teria que investigar qual foi o contexto, a amostra e tudo mais. E mesmo assim, desculpa interromper, já interrompendo, e mesmo assim, esses 5 devem ser o pastor falando para a sua igreja, né? Pois é, o grupo endógeno. E mesmo assim, os 5 que estão lendo que, né? Sim, é quase que uma enfim, falando para si. E acontece, olha como é que a gente começou. Existem as corrupções do dia a dia da universidade. Então começa a ter autocitações próprias, criam grupos de lobbies que se mobilizam para pegar recurso ali, pegar recurso aqui, ficam se autocitando para aumentar seus impactos. E ninguém se lê, as pessoas não se leem mutuamente, não tem debate. Vida universitária sem debate, sem pensamento, sem reflexão sobre valores comuns, universais, né, sem preocupação de conectar passado, presente e futuro, não é vida universitária. Vida universitária não é demanda do presente, 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 presente. Vida universitária não é preocupação cada um com sua carreira, ou cada um com sua bolsa de fomento, cada um com o seu lobby para conseguir um local num grupo de trabalho ali, um artigo numa revista aqui. Mas a vida universitária, boa parte dela, pelo menos na área de humanas, virou isso. Tem que se refletir sobre isso. Porque a oportunidade que surge de uma crise é de se renovar. Só que parece que o que você tem não é esse apelo que está surgindo da universidade, mas um certo salve-se quem puder. Vamos cada um cuidar do nosso próprio, farinha pouca, pirão primeiro, vamos cada um cuidar do nosso próprio canto. Então, dentro da universidade também não parece que o pessoal não se despertou, que o Titanic está lá indo, direto para o iceberg. Produz-se milhares de pessoas, forma-se milhares de pessoas que não vão ser acolhidas pelo mercado, milhares de pessoas que não vão ser absorvidas, tá? Uma série de pessoas mestrandos, doutorandos, e elas precisam ter o seu futuro aberto. As universidades estão perdendo recursos, estão indo como o Titanic para o iceberg e não estão preocupadas em renovar, pensar como é que se posicionar o cientista social, como é que posicionar o filósofo no mercado. Será que todo mundo que se forma em humanidades está destinado a ser funcionário público no Estado, como professor? Não. Não tem vaga para todo mundo. Você vai produzir, você bota 1000 para sair da universidade e 10 entram numa universidade pública e olha lá, muito menos do que isso. Né? Não tem emprego para todo mundo. Então, como é que você vai fazer? Como é que você transforma essas pessoas em alguém que realmente tem uma participação dentro da sociedade? Eu queria colocar uma situação que é a seguinte: quando a gente percebe, assim, quando se demanda de um cientista, seja ele economista, no caso das humanidades, que são tão agredidas, né, sobretudo no bolsonarismo, tão agredidas, e aí você vai recorrer a um pensador de humanidades e ele não tem a resposta, ou ele não participa do programa, ou ele não está lá para responder, faz-se uma ponte de senso comum, talvez, de que, realmente então não é útil, porque ele não sabe o que dizer, ele não vai lá responder, então não me serve para nada. Então eu queria, nesse sentido, pontuar uma questão que o Theos e o Kim estavam falando, sobre a questão que a gente está fazendo aqui agora.
né, pegando Pierre Levy e pegando Byung-Chul Han, a questão, sobretudo Pierre Levy, dessa cybercultura dos cyberespaços. Acredito eu que você não seja partidário da ideia de recusar esse cyberespaço, até porque você já ocupa com o podcast, com o Fios do Tempo, está aqui na live comigo no Instagram, com 8 pessoas, 10 pessoas vendo ao vivo, mas depois isso, de repente, no YouTube, já tive live de aqui de 10, 15 pessoas e no YouTube foi para 100 e pouco. As pessoas, às vezes, não tem tempo de ver na hora e tal. Como fica a questão, por exemplo, nessa lacuna que a gente estava falando, né, do pensador, né, que às vezes ele deixa essa lacuna. O colega aqui, o Theo, citou o caso, por exemplo, do Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, que é um canal até bom, em alguma medida, mas que teve erros no sentido dos conceitos quando ele fez o vídeo sobre o fascismo. Até porque é um tema que está dando algoritmo, né? Então, dá visualização e etc. Então, o cara está ali empreendendo. Mas eu tenho quase que certeza que o Felipe Castanhari, desse canal Nostalgia, ele não redigiu o roteiro. Tenho quase que certeza. Então, se redigiu para ele o roteiro, ele foi de apresentador de roteiro. Mas como é que fica essa questão, por exemplo, de ocuparmos esses espaços em Instagram, Snapchat, YouTube, etc., estarmos lá, e o mais importante, não falando para a nossa própria igreja, isso é muito importante, né? Porque aí, né, fica uma automasturbação, sei lá o quê, enfim, um onanismo intelectual do seu próprio grupo maluco lá, e fica, todo um monte de minion de si mesmo. Mas enfim, como ocupar esses espaços sem ficar nessa bola egóica, né? E ao mesmo tempo estar lá e comunicar. Como fazer essa ponte? A gente tem que fazer faculdade de comunicação, de essas coisas, que agora tem que entender esses negócios, como é que é? A gente tem que se formar nisso, tem que se qualificar nisso para dominar essas ferramentas. Como é que é o nosso papel nesse sentido? Porque eu agora no EAD e outros colegas professores não tinham formação para lidar com, sei lá, Google Classroom, EAD e não sei o que lá, e os aplicativos e tudo mais, e foi solicitado para nós uma demanda laboral que a gente não tinha o letramento digital para lidar com isso. E a gente às vezes até pressupõe que o nosso aluno jovem adolescente tem esse letramento, e ele está no nível de usuário tal qual eu ou ele. Ele também não sabe. Então, como é essa questão da gente ocupar esses lugares, ao mesmo tempo de evitar a cilada de falar para si e sobre si mesmo, e começar a ocupar esses espaços e ser, de alguma forma, agradável. E ter afeto na comunicação, ter tesão na comunicação. Porque a gente está falando, sobretudo, com um jovem, com aquele que tem interesse no conhecimento e tem que ter um pouco de, sei lá, a gente tem que estudar talvez mais retórica e comunicação digital, né? Falar melhor, comunicar melhor e dominar melhor as ferramentas, não sei. Mas vai, diga aí. Desculpa, como ensinou um velho aí de algum tempo atrás, né? O amor e a sabedoria e a sabedoria do amor andam juntas. Ou seja, sem eros não tem filosofia, né? Então tem que ter tesão mesmo, senão não tem filosofia. Como diria meu professor de teatro, tem que ter paudurecência, né? Tem que ter paudurecência. Né? Eu tô falando, desculpa aqui, não tem pudor, não. E falando nesse sentido, nessas metáforas sexuais, que lembra muito Freud e tal, uma vez eu estava fazendo uma cena, um monólogo no palco, aí ele falou assim, acabou? Foi bom pra você? Aí o quê? Essa masturbação aí, teatral que você fez, você não falou com ninguém. Teatro é sexo, meu amigo. A gente tem que se tocar, a gente tem que se olhar, a gente tem que se pegar aqui. Isso serve para a sala de aula, isso serve para a comunicação intelectual, né? A gente tem que se tocar, a gente tem que se pegar, tem que pegar na ferida da pessoa, a pessoa tem que me incomodar, ou incomoda a pessoa. É um jogo que é um jogo de corpos intelectuais, digamos assim, que se ficar numa questão onanista, cara, porque eu estou falando muito desse ponto do onanismo, essa questão do corpo, do sexo, porque, via de regra, você está aí sozinho na sua casa, eu estou sozinho na minha casa. Eu, quando gravo um vídeo para o YouTube, eu estou sozinho, eu estou falando para mim mesmo, imaginando, supondo uma reação. Então, a tentação de você ficar num onanismo intelectual, sorvendo e amando a si mesmo, a sua própria voz, ele é enorme. Mesmo no cara que escreve o artigo, porque ele tá, né? E como a gente foge disso? Desculpa aí, mas foi terapia aqui. Catarse, não, isso é excelente, né? Porque isso volta à velha querela que eu acho que tem que ser ultrapassada entre filósofos e sofistas. Eu acho que o filósofo, Sócrates, ele está colocando questões centrais e ele não deveria... É o melhor de todos que foi ferrado, né? É o cara que estava lá colocando a busca de entendimento, a busca de verdade como central e a não instrumentalização, não transformar saber em mera utilidade, mero jogo de poder e tudo mais. Isso é central, né? Preocupação com as virtudes, com cuidado, com verdade, com valores e tudo mais. Isso é central.
Por outro lado, essa tradição que a gente tem também de odiar sofistas também acaba levando a odiar a comunicação, a retórica, né? E os sofistas tinham um papel fundamental na Grécia Antiga, que acabou que a herança do Platão fez que a gente desse sofista tudo safado. Não é tudo safado. Os sofistas tinham um papel, formadas pelas escolas, voltadas para massas e não só para príncipes. Eles tinham um papel fundamental de gerar comunicação, de buscar uma articulação entre teoria e prática e tudo mais. Como é que, aí respondendo para a sua questão direta, como é que se faz? O que se faz hoje em dia? Eu acho particularmente que o pessoal de humanidades deve primeiro parar de achar que tem que não gostar de tecnologia, não gostar de tecnologia de informação, de comunicação, não gostar de aparelho, não gosta de celular. Não. É saber fazer um bom uso. Tecnologia... eu sou um ermitão. Não. Beleza. O problema é que vai sofrer bastante. Pode até optar por isso, mas vai sofrer bastante diante da situação. Sim, tem que saber aprender essas coisas. Eu acho que a pandemia levou essa possibilidade. Né? Muita gente está aprendendo a usar as tecnologias de informação, celular, editar vídeo, editar áudio, se virar. Isso faz parte da nossa cultura e eu acho que, se for assim, qual é o melhor caminho a seguir? Tenta criar um caminho que consiga realizar uma vocação intelectual, se você tiver, intelectual, de pesquisador e tudo mais e tal, com uma atividade de comunicação, de tentar converter isso em alguma coisa que seja experimental, que atinja as pessoas, que se comunique. Esse é o melhor caminho. E como é que você negocia com a rede social? Porque a rede social tem que negociar. Né? É uma coisa também que o ateliê tem muito essa coisa. Você querer se vender para se tornar virulento é uma droga. Não é de você, o que vale é quantas curtidas. Não, é manter a qualidade do que está sendo feito, ao mesmo tempo gerar comunicações, gerar traduções, chegar no público mais amplo. É tentar chegar num termo médio entre uma coisa e outra. Né? Não é falar assim, eu vou falar coisas muito inteligentes que ninguém quer saber, ninguém vai entender. Isso é besteira, isso é coisa de tradição. E fica na sua câmara de eco, né? Isso é coisa do passado. Né? Aquela coisa, filósofo adora ser esfinge, né? Decifra-me ou senão eu te devoro. Não, isso é besteira do passado, ou sentar lá e começar a ler o texto. Isso é besteira. O importante é se comunicar, mas também manter a substância, não virar um sofista safado que fala qualquer coisa para aumentar a curtida. Né? E lembrei de duas coisas nesse sentido. Desculpa. Não, só para concluir, pode seguir. As redes sociais, elas premiam muito, até premiam em dinheiro, quantidade de curtida, quantidade de inscrição e tudo mais. Então, assim, é muito tentador você começar, a partir dessa lógica, a fazer qualquer besteira para aumentar a virulência. E isso, quando começa a ser feito, aí eu acho que já ultrapassou o limiar do papel que o filósofo, que o papel que o sociólogo, o antropólogo, que o cientista político dá para a sociedade. Porque o papel que a gente tem é de esclarecer, não é de se vender para ganhar dinheiro e ganhar curtida. Beleza. Eu lembrei de duas coisas, né? Quando a gente falou de sofistas e filósofos, eu lembrei de duas questões que a sofística traz muito bem, que são dois tripés, na verdade, né? Tem essa coisa muito de dualidade, de trindade, né? Na filosofia, na sociologia e tal, que é a questão do tripé do discurso, que Foucault trabalha bem, mas está lá na retórica da sofística, que é a questão de um discurso com eros, com logos e com patos, né? Então você tem que ter patos, logos e etos, patos e o logos. Então, assim, você tem que falar da sua ética, e ao falar você constrói uma imagem de si mesmo, você cria uma imagem, uma credibilidade, e você está proferindo uma ética, esse ethos. O logos é que você tem que ter um raciocínio estrutural e estruturante bem feito para poder dizer, né? E o outro, esqueci agora que eu me perdi, ethos, logos, o patos. O patos. Aí que vem a coisa que a gente estava falando no início, o tesão. De mobilizar as massas, de você falar algo que, caraca, eu tenho que, nossa, vou sair daqui, ó, eu quero comprar esse livro. Então, às vezes é nisso que a autoajuda, às vezes ganha da gente, né, não sei, mas enfim. E a outra coisa que eu queria colocar é que eu lembrei muito também do Domênico De Masi com essa coisa do ócio criativo. Apesar dele focar muito na questão do valor do trabalho, né, de primeiro ser o trabalho e o capital que aquilo ali pode gerar, mas ele fala muito dessa questão de você ter um trabalho junto com essa questão de um estudo, junto com uma questão criativa. Se você consegue fazer esse jogo enquanto intelectual, você está trabalhando, você está estudando e ao mesmo tempo criando um canal, criando alguma coisa para comunicar, para dizer e, sobretudo, para fazer ouvir, tem que estar pronto para tomar uma porrada no seu ego também, né, cara? Sim, eu tomo muita chamada de atenção no meu canal e tal, que, eita, é verdade, eu já pensado nisso. E é verdade, eu estava muito esquerdopata. E eu fui machista.
tem que estar com o ego, digamos assim, maleável e poroso para poder se deixar perpassar pela fala do outro, né, cara? Senão, de novo, cai naquele vício que a gente estava falando. Mas, fechando uma questão aqui, pontuando uma pergunta, como é que fica, por exemplo, a gestão, isso aí é para todos os ambientes, mas como é que fica no ateliê, por exemplo, essa gestão que é colaborativa, cooperativa, mas como é que você lidou ou lida com essa questão dos egos nesse sentido? Porque você tem um tutor, né? Você tem as tutorias, né? Você é um serviço pago, é uma iniciativa privada, de capital privado, mas que não é porque não é uma questão artística, né? Tipo, todo mundo pensa que o artista, o cara que está no palco, ele tem mais ego, sei lá o quê. Mas o professor, ele também está num palco, ele também quer ser ouvido, ele também às vezes quer um monólogo dele, ele quer brilhar e tal, etc. Como lidar com essa questão desses egos? No ateliê, isso apareceu? Isso foi um problema para você? Isso foi uma questão que você pensou antes? Como é que é isso? Não, isso é central, né? Porque o ateliê, ele é próprio do que se chama de economia híbrida. Ele tem algo de privado, tem algo de público. Tem algo de interesse privado, tem algo de interesse público. Ele trabalha, então tem algo de empresa, mas tem algo de associação. Uma boa parte da vida do ateliê é associação de redes ativas de pessoas que colaboram. Numa vida mais associativa, né, que é própria dessas novas economias, né, que, vamos lá, tanto dentro do ateliê quanto entre parceiros, né? Vamos lá, Tiago, vamos fazer uma parceria aqui, tal coisa e tudo mais. Você depende muito de certas capacidades de afetividade, de relação, de colaboração, de cooperação, onde você tem que ter muito policiamento para o seguinte: não colocar uma laranja podre no cesto, ou senão empodrece tudo. Entendeu? Então, é você ser seletivo em quem você chama para o projeto, quem você aceita participar. Tem esse caráter muito de a ética como aquilo que te norteia a construção das relações e dos projetos, né? Às vezes, pode ser um caminho fácil de você, assim, vou colocar aquela pessoa, que a pessoa tem uma rede muito boa e mais tal, mas sei que essa pessoa é um safado. Aí eu vou te chamar para um projeto ou uma coisa assim. Você começa a criar certos vínculos, certas relações que podem começar a viciar tudo, né? Então, essa questão de você ter aquilo que é bem próprio das economias, que tem uma dimensão de solidariedade forte, né? Até a gente lançou o livro Solidariedade e Organizações, Pensar uma Outra Gestão com o Genalto na semana passada, um livro do Ateliê de Humanidades com a Edufba, que fala muito isso, assim. Essas novas organizações, esses novos modelos de gestão, eles dependem muito de um espírito de ética e democracia muito forte. E umas coisas que acontecem muito ele está o tempo todo trabalhando por reflexão. O que eu estou fazendo? Como agir melhor? Sempre em processo de deliberação, sempre tentando pensar o próprio negócio. Empreendedor puramente privado, que só quer ganhar seu lucro, não está pensando nisso. Entendeu? Então, assim, essa questão do ego... Essa sua fala, desculpa me interromper, já interrompendo, essa sua fala me lembrou muito Habermas, cara. Sim, assim, muito Habermas. Me lembrou muito. Parece que eu ouvi aquele Habermas da veia, dessa construção, dessa ética Habermas. Do discurso. Habemos Habermas nessa fala aí. Mas segue, desculpa. Não, mas tem bem isso. Você refletir sobre o que você está fazendo. Porque, assim, isso depende também de certas capacidades que as pessoas têm. Né? Tem um amigo meu, o Genalto, que escreveu esse livro Solidariedade de Organizações, que a gente publicou. Ele falou isso assim: é muito comum em empresa privada, aquelas pessoas de sucesso, quando você vê o perfil psicológico deles, e também você pode falar, alguns intelectuais de sucesso também são assim, são pessoas profundamente narcisistas. Não conseguem se relacionar, não conseguem construir cooperação, quer apenas pegar, utilizar o outro para benefício próprio, quer delegar, é mais próximo do que podemos chamar de traços perversos, estruturas perversas da psicanálise. É o cara que instrumentaliza o outro. Tá? Isso é muito comum. É muito difícil conseguir gestores e pessoas empreendedores que tenham características que não são narcisistas, mas são colaborativas, cooperadoras. Eu acho que a forma pela qual as humanidades podem ser um empreendimento depende desse tipo de característica, de um outro tipo de empreendedorismo. Empreendedorismo social, empreendedorismo público, empreendedorismo anti-utilitário, empreendedorismo que tenha certas afeto, relação, na frente de lucro, ganhar dinheiro e pronto. Entendeu? Você não reproduz apenas aquilo que está na sociedade mais ampla. Não ajuda em nada para transformar a sociedade. Queria meio que finalizar, a gente já está, são 7h51, para, enfim, não cair de repente com o assunto em aberto. Eu queria uma coisa assim, bem dica de vestibular.
por André Manhele, que é o seguinte. A gente está falando do ateliê de humanidades, a gente falou da questão curricular, das trocas curriculares e tudo mais, mas tem uma dúvida assim que pega muito, sobretudo os estudantes de ensino médio, com os quais eu lido mais, e também com os estudantes até de graduação. É uma pergunta bem boba, mas até tem a ver com a paideia e cruel. André Manhele, você como diretor, criador da Ateliê de Humanidades, como é que você responderia a seguinte pergunta? Como estudar? Como estudar? Como estudar? Essa é uma questão central, né? Depende muito das características de cada um. Para começar de uma forma intelectual, a primeira coisa é entender que estudar é diferente de pesquisar. Tá? Às vezes, estudo envolve pesquisa. Tem um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, que você conhece, obviamente, não sei se outras pessoas conhecem, ele fala sobre a necessidade de recuperar a dimensão do estudo. Né? Estudo, em primeiro lugar, é uma relação que você constrói, afetiva, que tem uma dimensão de lúdico, tem uma dimensão de gostar daquilo, tem que ter tesão. Homem ludos. Obviamente. Por outro lado, né, também tem que ter ascese, tem que ter disciplina, tem que ter também a capacidade de atravessar a dor. Eu acho que estudo é essa combinação complexa entre o prazer, o lúdico e também ter disciplina para passar por um Crítica da Razão Pura, por exemplo, de Kant, ou por um livro extremamente duro, árido, e você crescer, tá? Estudo tem essas duas coisas. Então, tem o lúdico e tem a disciplina. Primeira coisa, para estudar. Em segundo lugar, para estudar, estudar envolve leitura, envolve elaboração, envolve ruminação. Eu acho sempre um erro a forma como hoje em dia a gente lida com a leitura. A leitura tem que ser uma coisa muito cuidadosa, muito do artesão. Leitura, marcação, reconstrói o argumento, análise, volta para o texto. O estudo demanda um tempo próprio. Alguns têm mais tempo de absorção, outros têm menos tempo de absorção. Mas a leitura, ela deve estar centrada, o estudo tem que estar centrado, sobretudo na qualidade do estudo, qualidade da leitura, às vezes até sentar, ler em voz alta para você. Ler em voz alta não é necessariamente falar alto. Ler para você mesmo, recuperar, voltar, entender muito bem o que está fazendo. Esse tipo de disciplina de minúcias, eu acho que isso faz com que você ganhe muito mais. Na nossa ideologia vigente, que a quantidade vale muito, tem vezes alunos meus ou jovens que têm o prazer de dizer: eu li o Capital do Marx em uma semana. Eu li 200 páginas. Maratonou, é igual uma série da Netflix. Maratonei o Capital. Quando fala isso, eu falo assim: coitado, perdeu seu tempo. Né? Perdeu seu tempo. Porque você sabe que você pode falar com eles assim, que sabe que um carro em alta velocidade, né, como o tempo e espaço é relativo, em alta velocidade você só vê borrões, meu filho. Você maratonou, você foi a Ferrari, passou batido. Você só viu borrões, querido. Faz o seguinte, vai de bicicleta ou a pé, por favor. Porque para estudar bem tem que ir de bicicleta. Pode usar, acabei de criar, pode usar, é sua, pode usar. Né? Pode usar. Peguei o princípio da física, pode usar. Porque, assim, e você tem que saber, 5 páginas muito bem lidas, muito bem analisadas, vale mais do que 100 páginas. Tá? E um autor muito bem escolhido e muito bem lido vale mais do que 20 livros. Tá? Então, assim, quanto mais você lê com qualidade, mais você ganha capacidade de ler. Então, pergunta, como é que você tem capacidade de absorção muito grande? Tá, tem características, idiosincrasias minhas, características pessoais, beleza, mas também tem isso. Estudar com cuidado, saber escolher bons autores que são gigantes, onde você se ergue no colo deles, no ombro deles e sobe. Tem que saber escolher bons autores e tem que estudá-los com muito cuidado, com muita dedicação. Cada 10 páginas que você lê de um Max Weber, de um Emile Durkheim, de uma Hannah Arendt, de um Jürgen Habermas, Tocqueville. De um Tocqueville. Tocqueville é brilhante, aqueles livros... Não, e aquele falando no ministro de Educação, o primeiro-ministro parece que fez uma tese junto com o Tocqueville, não tinha um negócio desse, cara? Bizarro. Bizarro, o cara era bom mesmo.
Não, a Tocqueville é um texto maravilhoso, você ir lendo, é isso, com disciplina e com prazer. Quando você segue no ombro desses gigantes, e com muito cuidado, você cresce muito. Mas se você fica com preguiça de ler coisa difícil e quer ler coisa fácil, já começou mal. Segundo lugar, aprende a ler com cuidado, aprende a passar um pouco pelo lado duro, que é começar a ler, começar a entrar nisso. É duro, mas conforme você vai lendo com qualidade, vai lendo autores bons, você vai crescendo. Aí vai sendo mais fácil estudar, mais fácil ler. Eu acho que o caminho é esse. Focando muito na qualidade. Eu queria fechar com duas perguntas que a gente vai deixar sem resposta por conta do tempo e talvez para a gente reeditar não, fazer um novo encontro. Como fazer essa leitura e ter esse tempo em um contexto em que a minha subjetividade, a do meu aluno, está sendo formada nessa hiperaceleração? Ao mesmo tempo, esse meu aluno, esse meu colega professor, ele também está sendo, não sei se o termo é esse, mas ele está sendo estimulado a fazer citações e instrumentalização de autores para a redação de Enem, por exemplo. E aí, nesse sentido, a quantidade ela acaba sendo instrumentalizada, você tem eventualmente um pseudo-aprofundamento em autores, onde você está pensando num modelo de correção de prova, etc, etc, etc. E a subjetividade minha, nós temos idades parecidas, né, um recorte parecido, mas o meu aluno, quando ele vê às vezes um vídeo meu no canal de 12, 15 minutos, ele já acha longo, ele quer um de 7, ele não quer um de 9. Olha só, 2 minutos é uma sofrência e tal. Como fazer esse estudo se a minha subjetividade, o meu tempo mental, já está meio que pré-moldado com Peppa Pig no tablet desde os 2 anos, sentado no colo da minha mãe no Outback para ela poder comer. E aí agora eu quero que esse cara leia. Agora eu quero que esse cara fique lendo 2, 3 parágrafos de crítica da razão pura 5 vezes. Como é que eu vou cobrar isso? Como é que eu vou formar esse aluno? E aí junta a questão do ambiente escolar, que aí com EAD e essas megas corporações já estão entrando por conta da pandemia, vão entrar mais fortemente com a tecnologia e vão agravar, acredito eu, esse processo. Dá o seu recado final, fala como o ateliê, a tutoria do ateliê e como o processo do ateliê pode ajudar nesse sentido, desse tempo de estudo, para a gente encerrar. E desde já eu agradeço. Pô, brigadão. Eu que agradeço também pela oportunidade de conversar. Dá para ficar horas aí conversando sobre isso, é muito assunto. Não tem resposta fácil para isso, né? Primeira coisa, o sistema está todo errado. Então não tem como você mudar também um robsonismo, robsonada não, quixotismo. Quixotismo, eu vou contra tudo. Não, você tem que saber dialogar com as necessidades, adaptar-se com o mundo e tudo mais. Né? Então, o sistema está errado. Enquanto o ensino médio, a escola, estiver baseada em Enem, ele seria vestibular. Aí o Enem era uma promessa de acabar com isso, virou um vestibulão. É complicado. Toda orientação, todo estudo está viciado em função de produzir um resultado. O sistema teria que mudar. Então, a primeira coisa é ter que lidar com esse sistema. O segundo lado da moeda, que você falou, é a subjetividade do aluno. O aluno da cultura digital, ele quer coisa mais rápida, ele está mais preocupado com o seu próprio prazer, ele quer ler somente aquilo que dá prazer. Se ele quer ler alguma coisa, prefere ver um vídeo, é muita imagem, pouco texto. A situação do professor, a situação sua e de diversos professores, sobretudo quando pega o pessoal da escola, é complicada, porque você tem que criar novas linguagens, você tem que entender como é que se está pensando, experimentar, fazer com que atraia a atenção do aluno, sim. Se despeça que deu time de 30 segundos, me desculpe. Tá. Parece até debate, né? Você tem uma questão central. Não dá para reproduzir apenas isso, também tem que mudar. Como é que você faz para se adaptar e se mudar? Esse que é o grande desafio. Beleza? Obrigado, Manheli. Obrigado a todos. Valeu. Muito obrigado mesmo. Foi muito boa a live. A gente faz com certeza uma reedição. Um abraço, Manheli. Tchau, tchau.